Pois é, como a gente já disse, o CNI projetou então um crescimento de 3% da economia brasileira em 2022. Com a melhora das cadeias produtivas, emprego e renda, o novo cenário levou a revisão do PIB da indústria de 0,2% para 2%. Sobre esse assunto, sobre os números, vamos conversar com Alex Agostini, economista-chefe da Austin Rating. Olá, Alex, seja muito bem-vindo. Olá, Estela, obrigado. Olha, eu vou pedir para você continuar com a gente, que a gente vai direto agora também para o Campinas Shopping, aqui na nossa região, conversar com a nossa repórter Juliana Giachini, que está por lá e nos fala os números, né, da expectativa também do movimento do comércio do Dia das Crianças. Ju, você está aí com a gente também? Boa noite novamente, Estela. Quem Boa noite. resiste ao pedido desses pequenos, né? Então tem uma movimentação aqui que já foi computada pela administração do Campinas Shopping, crescimento aí de 30% em relação ao ano passado. Tem outras projeções aqui para passar, por exemplo, da Associação Comercial e Industrial de Campinas, que na análise, né, em comparação ao mesmo período do ano passado, o 12 de outubro desse ano, ele teve um aumento aí de 3,2% já no crescimento das vendas. E teve aumento também no valor dos presentes, que foi de R$ 154 para R$ 158, um aumento aí em comparação ao ano passado de 2,6%. A gente conversou agora com uma criança, vai ganhar um tablet, né? Tá toda feliz, a Lorena. E realmente o comércio eletrônico ele deve ser a grande estrela e representar 15,5% das vendas, registrando aí um faturamento de 146,7 milhões esse ano contra 127 milhões que foi registrado o ano passado. E tem previsão aí de mão de obra temporária, que a gente acabou de conferir essa nossa reportagem sobre contratação para essa data. Então, para Campinas eu tenho esses números, que houve aí um crescimento até o momento de 9% nas contratações aqui na região, sendo 1.385 vagas em Campinas e 2.550 na região metropolitana de Campinas, na RMC. Vamos falar um pouquinho do ticket médio, né? O preço médio de quanto vai ser gasto aí nos presentes para a criançada. Vai ser uma média de R$ 240, um aumento aí de R$ 42 em comparação ao mesmo período do ano passado. E nesse levantamento, quase um terço dos consumidores, 29% aí pretendem gastar um pouquinho mais do que no ano passado, vão desembolsar aí um pouquinho mais. Tem a Shopping, né? Esse órgão também fez uma análise, fez uma sondagem com shoppings do Brasil, e esse Dia das Crianças funciona como um termômetro, porque eles acreditam que já vai ser um sucesso aí no comércio, as expectativas são maiores em relação ao ano passado para o Black Friday e também caminhando aí para o Natal. Ainda, como eu disse, trago muitas projeções, tem a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, 79%, né, agora eles vão passar um perfil aí sobre o pagamento, 79% dos consumidores vão pagar os produtos, né, as compras, os brinquedos, aí os presentes à vista, 43% pretendem parcelar essa compra. E as principais formas de pagamento vão ser 39% no cartão de crédito, 35% utilizando o Pix, 34% utilizando o cartão de débito e 34% em dinheiro. E as projeções, tem ainda os cálculos, né, de institutos de pesquisa, 34% dos brasileiros, a gente tem que incluir aí que eles fazem as compras online. Então tem esse percentual que representa 4 pontos percentuais em relação ao período do ano passado, né, de 2021. E agora, esse mesmo levantamento feito mostra que o aporte dos consumidores ele deve variar entre R$ 51 e R$ 250 para a compra desse presente, Estela. Tá certo, olha só, os números mostrando então uma expectativa de melhora na economia. Juliana, muito obrigada pelas suas informações. Com os números ali na ponta da língua, agradeço muito a sua participação. Então a gente vai analisar esses números agora com a Alex, justamente sobre a expectativa de melhora da economia, né? Essa expectativa de melhora se deve ao quê, Alex? Olha, sem dúvida alguma, primeiro, por toda aquela campanha que houve de vacinação, vacinação em reforço, depois avançando ali em outras faixas etárias. Por que eu estou dizendo isso? Parece coisa do passado, mas vamos lembrar que foi recente que houve a liberação de vacina para adolescentes. E o setor serviços, ele depende dessa relação pessoal.
né, como a repórter que estava ali num shopping center. Então, isso só foi possível a partir da vacinação. Com isso, o setor de serviços, que representa aí 2/3 do PIB, quase um pouco mais que isso, foi reativado. Então, as pessoas saíram de casa, foram para o shopping, voltaram a consumir presencialmente. Então, isso fortaleceu muito a economia brasileira, estimulou a geração de emprego. O emprego na indústria também começou a se recuperar. A renda está se recuperando gradativamente. A inflação recuando agora ajudou um pouco no bolso dos brasileiros para melhorar um pouco mais o poder de compra. Então, é uma recuperação ainda lenta, mas vai sendo consolidada mês a mês, né? Então, o principal motivo é a recuperação da confiança por parte da população. Confiança e também, obviamente, na medida que o emprego vai voltando, isso vai alimentando esse ciclo virtuoso, né? Sem dúvida. Estela. Agora, falando sobre esses números que a gente falou no começo, né, que a CNI projetou aí um crescimento de 3% na economia, essa revisão positiva ocorre após as mudanças, né, de cenário no primeiro semestre, né? Sim, tinha uma expectativa no início do ano bastante preocupante com o segundo semestre, tinha a questão dos juros na Europa, nos Estados Unidos, tinha também, e tem ainda a questão aqui no Brasil do momento eleitoral e também a preocupação do conflito entre Rússia e Ucrânia. Então, no início do ano, todos esses fatores tinham aí um impacto negativo nas expectativas. Mas o que nós vimos é que o Brasil teve uma capacidade de resiliência muito maior do que esses eventos. Então, foi um crescimento até um pouco mais acima das expectativas, surpreendeu bastante. Isso é bom, né? Quando essa surpresa positiva, e foi se confirmando agora no segundo trimestre, no terceiro trimestre, com esses indicadores da indústria. Então, a CNI revisou para cima. Hoje, o Fundo Monetário Internacional, o FMI, divulgou as projeções também, revisando para 2022 para cima o PIB brasileiro, para 2,8%, ele tinha 2,3%, e também para o ano que vem ajustou para 1%. Então, é um cenário de confirmação da recuperação econômica, mas já olhando para 2023, vendo que o cenário é um pouco mais difícil do que neste ano em termos de crescimento. Mas vale lembrar que vai crescer, muito provavelmente, em cima de uma base de comparação um pouco melhor, o que já é saudável para a economia. Entre os motivos aí apontados pela indústria estão a melhora das cadeias produtivas, né, o aumento do emprego, da renda e a desaceleração da inflação. É isso mesmo? A grande parte vem desses motivos, né? Porque quando desacelera a inflação, tem uma melhora a questão da confiança do trabalhador. E quando há uma geração de emprego, essa confiança é reforçada. Sendo reforçada, isso se converte em consumo e acaba acionando a indústria, obviamente. Então, tem todo um ciclo importante que está acontecendo. Agora, além disso, vale lembrar também que houve, ou pelo menos está em curso, né, uma normalização da cadeia de suprimentos global. Ainda que tenhamos aí um cenário um pouco apreensivo por conta desse conflito entre Rússia e Ucrânia, mas, em paralelo, todo aquele aumento de preço que aconteceu no passado ainda acontece em alguns setores da economia, mas aparentemente já vem desacelerando, como a gente pode olhar, por exemplo, os preços de commodities agrícolas, metálicas, minerais, vem desacelerando a alta, né? Então, isso é um motivo por conta dessa regularização da oferta global de suprimentos, que ajuda também a indústria nacional. O que me deixou um pouco surpresa é que mesmo com a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que já dura aí quase 8 meses, de novos riscos também no cenário internacional, já que a guerra também pode se intensificar, né? A gente viu novos bombardeios, tanto a Ucrânia bombardeou a Rússia e a Rússia revidou, falamos aqui inclusive no RF News, manteve-se aí uma expectativa de 3%. Pode acontecer mesmo essa expectativa, mesmo com esse cenário assim não muito favorável? Pode sim, Estela, porque esses eventos eles estão acontecendo agora. Todo o impulso que o governo federal deu, acho que eu esqueci de falar, isso também é importante, potencializando o auxílio emergencial. Então, isso acabou ajudando também
o consumo, né? O consumo das famílias representa aí 2/3 do PIB, então isso ajudou, isso vai consolidando o crescimento deste ano de 3%. Toda essa parte do conflito, ela preocupa mais para 2023. Por quê? Porque a inflação no mundo subiu bastante, os países desenvolvidos, como eu disse, Europa e Estados Unidos, estão subindo a taxa de juros para combater uma inflação que está no maior nível dos últimos 40 anos nessas economias. E o efeito disso vai se dar mais em 2023. Por isso até que as projeções de crescimento econômico para 2023, elas são menores do que neste ano. Neste ano ainda estamos vivendo aí uma boa parte do boom dos benefícios que o governo fez para a população, né? E a indústria da construção, que já mostrava aí um desempenho positivo, recebeu um novo impulso, né, com a ampliação do Casa Verde e Amarela, o programa de financiamento à habitação do governo federal. Qual que é a expectativa, né? Porque a gente vê que na parte ali da construção, a gente vê muitos lançamentos, né, que começaram desde o ano passado, a construção civil a todo vapor. Pode acontecer aí uma bolha no ano que vem? Vai ter mercado para isso tudo, para suprir essa quantidade de imóveis e lançamentos? Eu não acredito em bolha, eu acredito que teremos um cenário bastante de cautela, primeiro porque a taxa de juros no Brasil está muito elevada, 13,75% ao ano, isso a taxa básica, deve ficar nesse nível até meados de 2023, a não ser que aconteça um cenário de desaceleração global muito forte, aí sim a taxa de juros pode começar a cair antes, mas aí é um cenário de incerteza, de insegurança. Como o imóvel é um bem que, se em geral 70% ele é comprado via financiamento de longo prazo, de 30 anos, nesse cenário de incerteza, muito provavelmente as famílias ficarão receosas em comprar. Então o governo, por mais que ele tente ampliar o programa Casa Verde e Amarela, que dê créditos subsidiados, eu acho difícil nesse momento ser revertido isso em vendas de imóveis, justamente por esse cenário ainda de juros altos e de preocupação em relação ao futuro. Eu acho que passado o período de eleições, definido qual será o governo e tendo um melhor cenário de 2023, ou seja, lá para março, já tendo uma consolidação, talvez sim o setor de construção possa recuperar o fôlego. Mas hoje, o cenário atual é que o setor da construção ainda vai passar por alguns ajustes até retomar aquele ciclo virtuoso de crescimento. Você falou de eleições, né? É um momento fundamental, é claro, porque a gente quer aí que as pautas principais avancem no Congresso Nacional, né? Como a reforma tributária, que está em discussão no Senado, mas ainda não teve aí sucesso. Isso é muito importante para a área econômica, né? Para a área econômica e social também, né, Estela? Por quê? Quando tem uma reforma tributária, e a reforma tributária, se ela for no sentido de melhorar a forma de tributação no país, ou seja, de recolhimento dos tributos, porque hoje é muito complexo e caro pagar tributo no Brasil, não é só a alíquota que é muito elevada, né? Tem ali uma estimativa que as empresas no Brasil gastam 1.400 horas para poder fazer todas as suas obrigações tributárias. Nos países emergentes, como China e Índia, tem uma estimativa de 220 horas ano. Então, isso é muito custoso. A reforma tributária ela precisa vir para melhorar o ambiente de negócios, porque melhorando, isso vai gerar naturalmente mais emprego, isso tem um impacto social muito positivo. Então, a reforma tributária não é só para uma questão de arrecadação, ela é também de competitividade do Brasil para a atração de investimento. Sem dúvida, Alex, muito obrigada pelos seus esclarecimentos, sempre aqui com a gente, sempre abrindo a sua agenda e tão ocupada. Obrigada mesmo.